Nós vamos continuar com as atividades propostas ainda e leituras de texto que ainda vão dar ênfase ao assunto Inconfidência Mineira. O que foi Inconfidência Mineira? Foi um movimento, né? De conjuração, de resignação contra o governo de Portugal, né? Pelos mineradores, que eles não aguentavam mais pagar impostos altíssimos ao governo, né? Em Minas Gerais. Mas não podemos nos esquecer também que não era só a questão do imposto, a política do imposto, mas libertar a região do domínio de Portugal. Sabemos que esse movimento teve um símbolo, né? Pela ideia de liberdade, né? Igualdade e fraternidade, foi criado na época um triângulo, né? Esse triângulo mineiro, até eles dizem até hoje, tem essa expressão, né? Tinha o significado do quê? Que queria dizer o quê? Aqui em latim nós temos uma expressão, né? Liberdade ainda que tardia. Mas alguns historiadores dizem, né? Que esses três lados davam ideias básicas revolucionárias que defendiam a liberdade, igualdade e fraternidade, tá? E liberdade, igualdade e fraternidade. O que significa hoje essas palavras para o nosso dia atual, nossa atualidade no momento, né? Então a prof explicou que não era um movimento só, né, pela indignação do imposto, da política do imposto, que eles pagavam muito alto ao governo, né? O governo de Portugal colocou casas de fundição no Brasil, já colocava um carimbo, uma marca em cima das barras de ouro para não ter suborno, né? Então era uma exploração muito alta, mas também pela libertação do governo de Portugal da capital mineira, né? Porque estavam cansados dessa situação de imposição, né? De desigualdade, e aí criaram esses líderes, né? Não só lá no caso do Estado, né? Esperavam esses líderes apoio popular, né? Para que esse movimento se expandisse por todas as partes do Brasil, outras partes do Brasil, tá? Era preciso manter segredo, né? Até o momento que ele eclodisse. Então, o que quer dizer o quê? Eles organizaram esse movimento social com muitas lutas, né? Com líderes sociais e manteram em segredo, porque eles não eram pessoas fracas, eles não tinham armamento suficiente, né? Organização militar era precária, a população tinha medo de participar desse movimento social, as pessoas aceitavam por medo, por opressão, né? Essa opressão, tinham medo, então eles tinham os líderes, tinham que manter ele em segredo até que pudesse se expandir, tá? Por outras partes, tanto ter sucesso lá com eles e outras partes do Brasil. Um dos líderes era Joaquim Xavier, né? Vocês sabem disso. Então, o que a gente pode falar aqui? E eles criaram esse símbolo nesse movimento, nessa reunião, e o significado desses três lados do triângulo são as palavras que a professora Érita falou: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Com a bandeira da Inconfidência Mineira, Triângulo Mineiro. Aqui também, vocês vão ler o texto da página 163, que vai falar de um dos líderes, Joaquim da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, comeu dois nominhos deles antes. O Tiradentes, né, que foi vítima do quê? Esse homem, ele foi vítima de enforcamento, gente, tá? Ele foi um dos líderes desse movimento da Inconfidência, tá? E ele não chegou, né, a se transformar numa revolução, porque ele foi denunciado por membros do grupo em troca de perdão de dívidas por parte do governo. Alguém foi traidor lá dentro desse movimento. Junto lá com eles teve um traidor que se vendeu, né, por dívidas com o governo e entregou esse líder do movimento. E esse homem, né, foi condenado à morte por ser uma pessoa de grande influência nesse movimento, né? Enforcamento em praça pública, gente. E isso fazia com que o governo mantesse as outras pessoas, as pessoas que já tinham medo de participar, mais amedrontadas, né? Mais coagidas ainda. Imagina o cara ser... ele era um comerciante, minerador, né? E ainda ser levado, não ser poupado e ser condenado à pena de morte. Ele foi um dos mais importantes
uma das mais importantes das pessoas desse movimento, hoje homenageado, só que infelizmente a gente homenageia as pessoas sempre depois que morrem, né? E assim é por traição de um dos membros, né, do grupo que ele fazia parte, tá? Então por isso que no dia 21 de abril ele foi enforcado e se comemora o dia de Tiradentes, que a gente fala, né, Tiradentes. E por causa que ele foi um herói, né? Um herói que estava indignado com a condição da sociedade na época e ele lutou pela liberdade desse povo. A professora quer que vocês leiam esses dois textos da página 162 e 163, resolvam as atividades do quadro, que vai pedir informações sobre a Inconfidência Mineira, aonde vocês deverão ler os textos e achar as informações, e responder as atividades da página 164, né? Nem que retome a texto da página 161, 162, 163 para ler, para ter as informações sucintas de acordo com as perguntas. E vocês irão fazer na página 165 uma atividade referente, né, ao assunto liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema do Triângulo Mineiro da época, né? Que era o que? O tema básico, um dos princípios básicos que motivaram o movimento pela liberdade desse povo, né? E aí vocês vão usar esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, e vocês vão desenvolver atividades aqui na página 165. Criar um slogan para a palavra liberdade, um desenho, um designer para essa palavra, tá? Um slogan. Depois criar uma manchete para a palavra igualdade, uma manchete de um jornal, né? Sobre a palavra liberdade. E depois escrever um pequeno texto, um poema, uma frase, uma narrativa para a palavra fraternidade. Mas primeiro de tudo eu proponho a vocês, alunos, para se pensar hoje, o que esse lema traz para nós nos dias atuais, né? O que significa liberdade, igualdade e fraternidade hoje para nós, nos dias que vivenciados por nós, alunos, por nossos pais, por nossa sociedade. Somos livres, fazemos bem o que quisermos, tá? Ou vivemos num país que também temos deveres e temos que cumprir e direitos, e eles realmente acontecem? Todos os nossos direitos são garantidos, todos os nossos deveres são cumpridos, ou somos também corruptos em algumas atitudes? O povo, as ações, as minhas atitudes são todas com ética, né? Agimos com responsabilidade sobre nossos atos. Como podemos construir uma sociedade igualitária, gente? Uma sociedade equiparada, com direitos iguais, né? Sem desigualdade. Eu quero que vocês reflitam sobre essas questões que eu abordei e vocês criem um slogan para a liberdade, uma manchete para a igualdade e uma pequena frase ou um pequeno texto com a palavra fraternidade. Qualquer dúvida, vocês chamem a professora, tá? Estou à disposição e uma boa aula a vocês.